saúde e paz. Seja bem-vindo ao canal do Mestre Gandhi. Então, galera, hoje a gente começa aí um trabalho, tipo o que a pessoa costuma falar de feedback, né? A gente vai pegar alguns vídeos e vai fazer aí uns recortes e fazer uns comentários em cima dos comentários, né? Desses retornos que a gente tem, né? Em especial, o de hoje, para abrir essa temporada, é sobre um tema que é recorrente: racismo, preconceito, discriminação, né? E a gente vai tentar nos fazer entender um pouco mais, né? Sem trazer verdades absolutas, tá bom? Eu vou botar um pedacinho do vídeo que geralmente as pessoas não compram muito livro pela capa e depois a gente começa a destrinchar isso daí. Eu sou racista. Eu não gosto de negro. A grande maioria das pessoas, né, e a gente entende isso, compra muito livro pela capa, né? Um bom exemplo é esse daí, onde eu coloquei o título proposital para chamar a atenção, né, para prender, onde a gente diz que o título eu coloquei: eu sou racista sim, não gosto de negro, né? E antes de eu fazer uma observação, vamos dar uma olhada, né, os comentários, que eu acho que é muito interessante os comentários. As pessoas comentam sem entender, sem saber, ou não alcançam, né? Eu penso assim: se você não entendeu, eu perguntar: eu não entendi isso aqui, fulano, o que você quis dizer com isso? Né? E aí, você observa aí que os comentários, né, a maioria das pessoas que se propuseram a comentar, entenderam, alcançaram o que a gente buscou trazer, né? Mas teve pessoas que não. E um dos casos, né? Veja bem isso daí, né? O camarada aí é um mestre aqui do Rio de Janeiro, a gente respeita, mas vê como é raso e como é pequeno o horizonte, né, pessoa. Assim, eu penso o seguinte, né? Você só pode tirar alguma conclusão se você tiver conhecimento, né? Eu só posso falar que eu não gostei de alguma coisa se eu tiver entendido, se eu tiver visto o vídeo, né? Então, assim, que capacidade as pessoas têm de pedir para abolir, banir, tirar, né? E o mais incrível é que o mestre aí, eu não guardo, né? Eu não estou nem aí se vai gostar ou não, né? Me chama no zap, me processa, fala no grupo aonde eu não estou, né? Aí o camarada aí, o professor Coquinho, agradeço aí, coloca o cara no grupo. Depois que eu entrei no grupo, nunca mais foi falado nada a respeito das coisas que a gente traz, né, como verdade, não verdade absoluta, mas a nossa verdade, né? E o interessante é que o mestre aí, Paulão, né? Um abraço, mestre, né? Tem meu contato, eu mandei, falei com ele no PV, né? E as pessoas às vezes ficam, né, de saias justas, né? Não tem coragem de falar pra gente na nossa cara, né? Mesmo que virtualmente, né? Então, assim, é muito fácil falar da gente por trás, né? Mas sustentar, as pessoas não sustentam. Então, vamos fazer agora a chamada no canal, né? Depois a gente faz aí uma abordagem aí, né? Para tentar desenhar, para as pessoas poderem pintar o que a gente quis passar no vídeo. Vamos lá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sou racista. Eu não gosto de negro. Então, o vídeo em questão, como eu falei, a gente colocou um título, né, para engajamento, para chamar a atenção, né? E eu imaginei que, pelo título, as pessoas iriam assistir o vídeo. Ele é um pouquinho longo, tem 31 minutos. Mas eu falei: as pessoas vão lá para assistir, né? Até para tirar suas conclusões. Pelo menos eu sou assim.
e a grande maioria não fez. Pelo título já começou a dar aquela de doutor arauto do saber, né? Senhor das verdades. Quando eu digo que eu sou racista, não significa literalmente, né? Porque a gente primeiro tem que entender o que é raça. Né? O que é raça? Deus, quando criou a humanidade, criou o homem. Né? E de acordo com a Bíblia, da costela do homem fez a mulher. Criou o homem, a raça humana. Só existe uma raça do ser humano, a raça humana. Logo, eu sou racista porque eu sou da raça humana. Quem tem raça diferente é cachorro, né? Pitbull, vira-lata, Rottweiler, os gatos, né? Os felinos. Né? O humano só tem uma raça. Esse negócio de cor de pele, preto, branco, vermelho, amarelo, isso é etnia. Não tem nada a ver com raça. A raça é humana. Logo, quem ama o ser humano é racista, porque ama a raça humana. Por exemplo, tem gente que trabalha nas áreas das ciências humanas e se considera um humanista. Ser racista não tem nada a ver com cor de pele. Entende? Esse é o ponto central, que as pessoas não entenderam ainda. Raça é humana. Né? A etnia, sim, branco, preto, né, amarelo, pardo, seja lá o que for, como você quiser se declarar. Essa é uma questão. A segunda parte, né, que compõe todo o título do vídeo, né, é quando eu digo que eu não gosto de negro. Não é da pessoa. O que é negro? A gente tem que entender a derivação da palavra. Negro foi uma palavra criada pelos espanhóis para designar a pessoa que era escrava. Quem foi o primeiro escravo no Brasil? Os índios. Eram chamados negros da terra. Posteriormente, trouxeram os africanos, né, e tornaram-se negro africano. Não é negro escravo. Escravo e negro é a mesma coisa. Pega o dicionário, se você não estiver acreditando em, pega o dicionário, né, e vê lá o que é negro. Nefasto, perigoso. Né? Navio negreiro. Existiu o navio negreiro. Era aquele navio que trazia os escravos da África. Depois que acabou a escravidão, não existe mais navio negreiro. Né? Você não faz uma frase positiva com a palavra negro. Dá uma olhada nesse recorte, né? Nesses 2 recortes de vídeo que eu vou trazer para vocês e depois a gente conclui. Nada que se use a palavra negro no Brasil tem valor. Nada. Você não faz. Faça aí uma frase com a palavra negro. A vala é o quê? Negra. Peste negra. Fome é negra. Entendeu? Viúva negra, aquela aranha perigosa. Aí dá-se a simbologia à mulher que casa várias vezes e fica viúva. Né? Lista negra, peste negra. Então você não faz. Negro. Disse do indivíduo que tem uma pele muito pigmentada. Disse da raça, cuja principal característica distinta é a pele escura. Agora a parte mais sinistra da situação. Sombrio, lúgubre, a cor preta, indivíduo de raça negra, perigoso, nefasto. Então, negro, quando eu digo que eu não gosto de negro, é da palavra negro. Da palavra negro, e não do ser humano. Então, enfim, esse foi o nosso primeiro estudo de caso, né? Recortes e retóricas. A ideia aqui não é afrontar ninguém, mas é a gente nos tentar fazer entender. Se você vai aceitar, se você vai concordar, se você vai discordar, aí é uma outra questão que a gente respeita, né? Até porque a gente entende que em determinados casos não existem verdades absolutas. Né? Mas nós, enquanto promotores da cultura, né, em especial da capoeira, essa que reflete, que nos remete a esse período tão triste que foi na história
mundial e Então, em especial do Brasil. negro, quando eu digo que eu não gosto de negro, é da palavra negro. Acredito que nós É a palavra precisamos negro, ter e não do alguém que ser acorda negro. para isso, né? Então, o nosso propósito foi esse. Não é dar satisfação, né? Mas é tentar fazer com que as pessoas que ainda têm a mente pequenininha, né, consiga ampliar. Se você ficou, queria ver o vídeo, pega, né, o link aí, só você procurar Sou Racista Assim, Não Gosto de Negro, assista o vídeo, fique à vontade de fazer comentários, né? A única coisa que eu entendo é que a gente precisa ter maturidade para, antes de tirar conclusões, né, antes de ter pré-conceitos, a gente entender a situação. E quando a gente tem dúvida, a gente pergunta, né? Então, agradeço você que ficou até o fim. Espero ter contribuído. Se não está inscrito, se inscreve no canal, dá essa força para mim. Você que já está aqui inscrito, brigadão. Vamos que vamos. Forte abraço, né? As pessoas aí que eu postei os comentários, né? Não tenho nada contra, né? Mas aquele negócio, quem fala o que quer está propenso a ouvir, de repente, coisas que não quer, tá? Um abraço a você, saúde e paz, que é o Mestre Gandhi falando do Rio de Janeiro. Não sou o dono da razão, mas pelo sim ou pelo não, essa é a minha opinião. Se inscreve no canal. Capoeira Forte é Capoeira Unida.